Fala galera do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma videoaula sobre Autodesk Inventor. Galera, é o seguinte, nessa videoaula eu vou explicar como inserir rolamentos em peças, ok? Eu vim aí criando uma sequência de videoaulas, onde eu expliquei molas, expliquei alguns sistemas aí de engrenagens e agora chegou a hora de rolamento. Antemão eu já vou explicar que é bem simples, não é uma videoaula muito longa, mas acaba que ajudando muito aí nos nossos projetos. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu vou abrir um novo arquivo, porém eu vou abrir um arquivo de montagem, porque o nosso item de inserção de componentes só é ativado dentro de montagens, que não é no caso a aba projeto, ok? Bom, eu vou ativar o comando inserir para trazer a peça base, que no caso vai ser onde será instalado esse meu componente de rolamento, ok? Eu estou trazendo aqui uma peça pronta, você pode aí já ter a peça executada. Uma dica que eu dou é o seguinte, se você sabe alguns padrões de rolamento, se você tem algum catálogo, se você tem alguma referência aí de fabricante, tente utilizar no modelamento dessa peça essas referências, por exemplo, furação, ok, que seria o diâmetro externo, furação interna, que é para um encaixe de eixo, ou até mesmo pinos, caso você coloque o rolamento aí na parte exterior da peça, ok? Então, isso é uma dica que eu utilizo, porque nem sempre o rolamento que você vai colocar aqui vai ter em tabela. Então, tente utilizar como base algum catálogo. Ah, professor, então não faz sentido. Não. Isso vai auxiliar. Se você não sabe, coloque lá o que você precisa. Por exemplo, tem um projeto onde a limitância de medida, você não pode aumentar nem diminuir, é 30 milímetros. É lógico que o software vai te dar uma solução, indicando algo próximo. Então você vai adequar as soluções que ele apresentar para você. Agora, se você já tem algum conhecimento, facilite aí então, até mesmo para deixar mais rápido esse processo. Bom, esse acabamento aqui eu vou mudar somente para ficar mais fácil a visualização do rolamento dentro da estrutura, ok? Vou colocar uma cor um pouco mais chamativa, vou colocar um tom de verde, ok? Vou mudar aqui a minha forma de visualização, porque eu gosto de enxergar com arestas. E vamos ao que interessa, chega de blá blá blá, lenga lenga. Bom, dentro da aba projeto, pessoal, eu vou ter lá componentes de transmissão de potência. Ou seja, já falei sobre engrenagem, já falei sobre eixo, falei sobre molas, ok? Sobre mola de prato. Faltam alguns componentes como chaveta, correia, mas isso eu vou explicando no decorrer dos próximos comandos. Bom, o que interessa aqui para mim hoje é o item de rolamento, ok? Vou dar um clique em cima desse ícone e ele vai perguntar para mim o seguinte: para você continuar a trabalhar com o sistema de projeto, você precisa salvar essa montagem, ok? Então, como eu não salvei ainda, vou confirmar com ok e vou colocar montagem, rolamento, YouTube, beleza? Vou apertar o salvar, essa minha montagem já está pronta. Ele vai trazer aqui para mim uma janela, que é gerador de rolamento, ok? E inicialmente vai vir aqui 3 ícones a serem selecionados. O primeiro item é face cilíndrica. Esqueçam aqui rolamento esférico, esqueçam um pouco o cálculo. Vamos definir as dimensões inicialmente. Então, face cilíndrica, eu vou dar um clique nesse botão e vou selecionar, no caso, essa face interna da peça para fazer um rolamento, ok, interno. Bom, ele pediu plano inicial, é onde vai ser a base do rolamento. E eu vou clicar no fundo, exatamente no fundo desse meu furo. Professor, o rolamento não está para o lado correto. Perceba que o rolamento está fazendo uma projeção num tom de verde-limão, só que para dentro da peça. Bom, não se preocupem. Ele está achando que essa referência sua é invertida. Caso tenha algum canal, você está colocando um rolamento interno. É só clicar aqui, plano inicial e orientação. Ele vai inverter, colocando então esse rolamento na parte de fora, né, para a parte externa aí desse meu furo, ok? Alguns rolamentos têm lados opostos, ok?
que no caso seria rolamentos cônicos, rolamentos blindados, você pode inverter o lado do rolamento. O rolamento esférico normalmente não tem essa divergência. Tanto faz, tanto fez alguns lados, ok? Então, em casos específicos, você pode trocar também o lado do rolamento. Não é em relação a plano. Bom, nesse caso eu vou deixar nesse meu sentido, ok? Bom, vou voltar aqui a minha visualização isométrica. E agora que vai ser o interessante. Porque ele trouxe para mim aqui, ó, D42, que é o diâmetro desse meu furo, ok? D25, que é o diâmetro mínimo que ele pegou em relação a essa minha face. Eu não sei qual rolamento que eu vou utilizar. Eu simplesmente vou clicar nesse raiozinho que é atualizar. E ele vai trazer para mim aqui diversos itens, ok? Sem abrir essa janela de rolamento, ok? Então ele trouxe para mim aqui, ó, CSN, trouxe um NKF75 padrão, trouxe um NKF75 série padrão, aí com outras medidas, por exemplo, 25 por 42 por 9, tem uma referência de 50 a 5 e assim por diante. Então ele vai trazer todas as opções relacionadas a essa dimensão. Você não precisa se preocupar quanto a isso, ok? Bom, professor, eu quero então agora escolher o rolamento conforme o catálogo que existe aí no Inventor. Você vai clicar aqui, rolamentos esféricos de contatos angular, aonde veio como padrão, e eu vou clicar nessa seta, procurar rolamento. Primeiro item, norma. Eu posso escolher aqui todo, que seria todas as normas, AFNOR, ANSI, AS, BSI, CNS, ok? CSN, DIN, DME. Tem alguns itens que são por fabricantes, Parker, ok? Punch, Sideco, ok? Scoma, SS e assim por diante. Nesse caso, caso você queira colocar, por exemplo, um rolamento DIN, ok? Esse rolamento DIN não apareceu nenhuma opção. Por quê? Eu estou no método de rolamento esférico contato angular. Professor, meu Inventor está com problema? Não. Isso significa que na norma DIN, para rolamento esférico com contato angular, não existe nenhum rolamento que encaixe nesse diâmetro. Se você aumentar esse diâmetro, possivelmente você vai encontrar um objeto. Então, o que eu faço? Eu posso trocar aqui a minha categoria. Por exemplo, rolamento esférico com 4 pontos de contato, rolamento axial esférico de dupla direção. Então, você vai adequar qual é o modelo. Bom, professor, qual que é o melhor rolamento para o meu projeto? Bom, aí você vai ter que analisar. Cada rolamento tem a sua carga, tem a sua função específica, ok? Vai depender muito da estrutura que você vai montar e você vai necessitar de uma informação técnica, ok? Nada que impeça você ligar aí para um fornecedor ou até mesmo pegar o catálogo, dar uma lida, porque sempre tem aquele índice, né, aonde ser aplicado. Na internet você encontra bastante material relacionado a isso, ok? Então, faça a melhor escolha com a melhor aplicação, ok? Nesse caso eu vou colocar rolamento axial esférico e olha só, ele trouxe para mim aqui duas opções. Para esse caso de rolamento esférico da norma DIN, ele habilitou a DIN 711, ok? Que é 711, e a DIN 711 SKF. SKF, pessoal, é um fabricante de rolamento, então ele está relacionado a fabricante e à norma. Professor, só existe dois tipos de rolamento na norma DIN? Não, é que eu estou tentando dizer para vocês. Com esse dimensionamento, com esse furo, somente há essas duas opções para você selecionar, ok? Então eu vou selecionar DIN 711 SKF. Pronto. Automaticamente, esse rolamento tem até a designação, que é o 51105. Se você pegar o catálogo da SKF, possivelmente você já vai encontrar essas dimensões. Clicando aqui em cima, designação, automaticamente o seu projeto é atualizado, ok? Professor, em relação a cálculo, bom, quando você passa o dimensionamento de furo, dimensionamento aqui de diâmetro interno, ele já traz alguns itens de cálculo. Então, na aba cálculo, deixa eu aumentar aqui para vocês, ok? Vou diminuir um pouco aqui a minha aba de resultados para poder enxergar essa minha tela. E olha só, existem alguns parâmetros que eu posso preencher.
Nesse caso, se eu pedir para calcular, olha só, ele vai trazer uma frase, deixa eu só trazer um pouco a tela para baixo, para vocês conseguirem enxergar o que ele está dizendo, ok? Ele está falando o seguinte: cálculo foi detectado uma entrada ambígua e o cálculo não pode continuar, corrija a entrada. Pode ser em relação a qualquer item, mas ele já me indicou para mim aqui, ó, taxa de carga dinâmica básica. Ele está como 0 newtons. Caso eu aumente, por exemplo, 1.400 newtons e peço para ele calcular novamente, ele vai indicar, ó, cálculo indica uma falha de projeto. A carga equivalente de dinâmica P é inferior à carga mínima necessária. Então esse P aqui, ó, que ele indicou para mim, está como 0. Então eu vou ter que ir ajustando o meu cálculo, ok? Conforme a minha necessidade. Isso quando você necessita mudar cargas, encontrar carga radial e axial e assim por diante, ok? Então olha só o que eu posso fazer, pessoal. Aqui eu tenho vários campos a serem preenchidos. Por exemplo, carga radial, ok? Axial, velocidade é relação a RPM, quantas rotações por minutos. Fator de segurança estática necessário, você pode preencher também. Nesse caso aqui, ele veio estabelecido com 2. Lubrificador, fator de atrito, você vai ter uma tabela, ok? Conforme o seu fator de atrito. Normalmente isso já é especificado por alguns componentes, ok? Só que o tipo de lubrificação ficou um pouco estranho, porque só tem aqui 2 processos, gordura ou azeite. Eu não sei se isso foi algum erro de tradução ou se realmente ele está usando como gordura, ok? Caso você queira, esse gordura no caso, eu não sei se entraria aí o processo de graxa, né? Porque normalmente em rolamento você utiliza graxa, você não, dependendo do processo, se o rolamento é blindado, você não consegue fazer muita coisa. Agora, azeite talvez seja óleo, talvez o processo de tradução, uma melhor aplicação seja graxa para gordura e azeite seria para óleo, né? Óleo lubrificante. Então fica aí a dica aí para a galera. Bom, eu vou utilizar como gordura aqui o meu processo. Eu tenho aqui propriedades do rolamento, que são ângulos de contato nominal, que é o ângulo de contato realmente, taxa de carga dinâmica básica, taxa de carga estática básica, ok? Eu não quero dar uma aula de engenharia, porque não é essa a função. Eu vou sempre dizer isso nos vídeos, eu quero que fique bem claro, utilizar o software é fácil, show de bola, eu posso clicar aqui em vários botões, preenchendo, ficou azulzinho ali, mas se eu não souber aplicar e ler os resultados, não vai adiantar de nada, ok? Então, peguem base em informações técnicas, ok? Isso é primordial. Nesse caso, ele está alegando para mim aqui que minha taxa de carga dinâmica básica está 0 e está como vermelho, então não posso pôr 0, então eu tenho que alterar essa informação conforme o meu projeto. Tenho também velocidade limite para lubrificação com gordura ou lubrificação com óleo. Percebam que aqui já entrou a palavra óleo e não azeite, ok? Aí no caso faz sentido o que eu estou falando para vocês. Cálculo de vida útil de rolamento, ele está usando o método de cálculo ANSI/AFBMA, ok? Deve ser alguma norma relacionada, ou tem um método de cálculo SKF-AG. Bom, sendo assim, você tem vida útil necessária por horas, ok? Normalmente tem ciclos, né? Mas enrolamento são horas. E esse enrolamento aqui está com 50.000 horas, é isso mesmo, de trabalho. Confiabilidade necessária, ele vai variar de 90% ou 99%, se você quer aí o seu cálculo em relação à confiabilidade. Até dá aqui as dicas, ó. Os valores válidos então estão entre 90 e 99. Fator de propriedades especiais do rolamento, ok? Cada rolamento aí tem a sua condição. Fator de condição de funcionamento, temperatura de trabalho. Nesse caso, ele está a 100 graus Celsius, que é esse Czinho que está na frente. Se fosse Fahrenheit ou Kelvin, estaria com F ou K aí na sua denominação. Fator de forças adicionais, caso eu tenha algum item, e assim eu vou preenchendo. Bom, então vamos lá, pessoal. Ele está indicando aqui a falha para mim, eu vou alterar alguns valores. Eu vou por carga radial, eu vou colocar aqui 50 kg, então respectivamente 500 newtons. Carga axial, eu vou colocar 400 newtons, ou seja, 40 quilos, ok? E na taxa de carga dinâmica eu vou preencher com 14.000, ok? Vou pedir para ele calcular e agora sim, o cálculo indica a compatibilidade do projeto.
ok? Deixa eu voltar a tela aqui no tamanho original para vocês poderem enxergar, ok? Em relação ao Inventor, esse meu processo já está calculado. Peço que vocês analisem novamente a necessidade de vocês. Estou colocando o rolamento selecionado aqui, é DIN 711, um SKF. E eu peço para ele gerar aqui, clicando no OK. Ele vai salvar esse rolamento como uma peça da minha montagem, como um item de submontagem. Vou confirmar com OK, correto? Porque toda vez que eu abrir, ele vai carregar isso da minha biblioteca e ele já está aplicado na minha montagem. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai trazer exatamente o rolamento que eu acabei de inserir, ok? Nesse furo, eu posso pôr um eixo, travar esse meu componente, como se fosse um mancal, né? Esse sistema de rolamento com furo e passante serve muito mais do que mancal, do que propriamente dito aí para transmissão. Vou colocar aí outro rolamento, só que agora nesse pino. Eu vou repetir o processo. Vou dentro da minha aba projeto, ok? Vou ativar o comando rolamento. Primeiro passo, face cilíndrica, face externa. Plano inicial vai ser o plano da minha peça. Percebam que o rolamento está dentro para dentro da peça, não é, eu quero inverter, colocar para fora. Vou pedir para ele demonstrar quais rolamentos ele tem aqui nesse meu processo com essas dimensões. Eu tenho a designação, família, diâmetro externo, diâmetro interno. O diâmetro interno ele colocou 20 porque o meu eixo ali tem 20 milímetros. Então, o que está mandando aqui no rolamento é esse diâmetro interno, que no meu caso é o diâmetro externo do pino ali da minha superfície. Vou escolher para o meu projeto um rolamento que faça jus aos cálculos, ou seja, as cargas e as denominações. Ah, professor, eu já tenho então a referência do catálogo, não quero fazer cálculo. Não há necessidade. Aqui em cima, ó, ativar ou desativar cálculo, você pode clicar nessa aba, ó, que o cálculo não vai ser ativado. Então você vai selecionar o rolamento. Nesse caso, eu vou selecionar um BS 290 SKF, ok? Ele vai demonstrar esse rolamento para mim ali, porém eu não fiz nenhum cálculo. Eu sei que o rolamento ali já vem de catálogo, já vem da SKF. Confirmei com OK, ele vai gerar essa minha peça também na montagem e automaticamente ele vai gerar o 3D desse meu rolamento. Perceba que é um pouco maior a esse rolamento aqui, ok? É um rolamento de esfera simples e automaticamente já está no meu 3D. Professor, esse rolamento, quando eu passar esse projeto para outro computador, ele já vai ser atualizado? Vai depender se a pessoa tiver a biblioteca atualizada, se tiver tudo bonitinho. Caso aí você necessite mandar para a pessoa, o que eu indico, caso o seu computador esteja dando problema, mesmo aí com softwares comprados por ATCs ou ForStudio, pode gerar alguns problemas sim. Faça o comando de empacotar arquivo, ou o famoso Pack and Go, ok? Eu já tenho um vídeo explicando isso passo a passo, como se faz. Galera, então é isso aí, essa videoaula aí foi uma aula bem simples, ok? Eu sei que vídeos de Inventor demora 20 minutos, mas a didática é bem simples, não é muito difícil. Recadinhos de hoje, não vamos esquecendo. Se gostou do vídeo, clica no gostei, ok? Compartilha, pessoal, esse vídeo no Facebook, porque eu estou postando bastante coisa no meu Facebook, só que a galera tá curtindo. Compartilha, galera, dá lá o botão compartilhar para vocês repassarem essas informações para mais e mais pessoas. O pessoal tá falando para mim que eu não estou postando aí, mandaram uns 2 ou 3 e-mails em relação aos protestos aí do Brasil. Eu quero deixar minha opinião bem clara, queria deixar isso no final do vídeo. Não respondendo por nenhuma empresa, respondendo aqui como Daniel Severino, tirando a denominação professor. Eu sou brasileiro, eu apoio sim todas as manifestações, ok? Sou contra o vandalismo. Não pude sair no dia da manifestação aqui em São José dos Campos, pois estava trabalhando, ok? E uma forma aí talvez da gente evoluir, da gente ir crescendo como pessoa, até mesmo como profissional, eu acho que eu já faço aqui uma forma bem legal. Eu estou ensinando gratuitamente, sem cobrar nada de vocês, vocês têm acesso livre, ok? E isso é para nossa evolução. Você vai evoluir, a nação evolui. É óbvio que a gente tem que pôr a cara a bater, tem que discutir muita coisa, tem que discutir muita melhoria para o Brasil. Então, eu sou a favor, então, assim,
dos protestos, ok? Só não postei foto, não fiz vídeo, não quero usar isso como mídia, né, para criar aí mais polêmica, não, mas eu tô dando a minha opinião e quem puder, quem realmente se sentir à vontade, saia nas ruas, proteste, ok? Não precisa gerar violência, porque violência só gera violência. Então é isso aí a minha dica. Bom, vou encerrando a transmissão, chega de lenga-lenga, blá blá blá. Um meu forte abraço, muito obrigado a todos e fui!